Graça e paz, irmãos e irmãs, que Deus esteja abençoando a vida de cada um neste domingo, que é um domingo especial, no qual nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa alegria do Cristo ressuscitado, Senhor das nossas vidas e Senhor sobre todas as coisas, esteja no coração, esteja na vida de todos os irmãos e irmãs, que a Ele seja dada toda a honra e toda a glória, e que os irmãos sejam instrumentos desta honra e glória, e que a promessa de Deus no anúncio dos anjos quando Jesus nasceu, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, que cada um dos irmãos e irmãs gozem a paz do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Vamos começar a nossa transmissão, o nosso culto desta noite com uma oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo Senhor ser aquele que recebe a nossa adoração e o nosso culto, onde quer que nós estejamos. Onde quer que estejam reunidos 2 ou 3 em Teu nome, Tu ali estás, ó Deus, em Cristo Jesus, pela presença do Teu Espírito. E nós Te louvamos por isto, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco. Senhor, agora em nome de Jesus, toma o coração de cada um de nós, Senhor. Faz com que nós realmente possamos devotar todo este tempo específico, ó Deus, para Te cultuar, para a glória do Teu nome, Senhor. Para deleitar-nos em Ti, ó Deus, para não somente receber de Ti bênçãos e direção através da Tua palavra, mas também para tributar a Ti toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, não somente por quem o Senhor é, mas pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvamos a Ti, cultuamos a Ti, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar juntos o hino de número 52 do nosso hinário Novo Cântico, hino de número 52. O cântico será projetado e os irmãos e irmãs poderão em suas casas cantá-lo em família.
Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 99. Salmo de número 99, os versículos de números 1 a 5. Este é um salmo que fala sobre a santidade de Deus. E a linguagem que ele usa é uma linguagem maravilhosa para descrever a santidade do Senhor e como nós devemos celebrar com alegria ao Senhor. Salmo de número 99, versículos de números 1 a 5. Eu peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias a leitura desses versículos, que dizem assim: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Prostremo-nos diante do Senhor, entoando um cântico que exalta o reinado dele em Cristo Jesus. Neste salmo diz que os povos celebrem o teu nome grande e tremendo, porque o teu nome é santo. E este cântico que nós vamos entoar é um cântico bastante conhecido e que fala que todos os povos se apresentarão diante do Senhor, povos de toda tribo, língua e nação. Vamos entoar este cântico, o cântico de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar, dizendo: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar, cantando: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Quero relembrar aos irmãos e irmãs o versículo de número 5.
Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. A santidade de Deus nos impõe a consciência de uma reverência que lhe seja adequada. E não é possível haver reverência à pessoa de Deus se não houver em nós também a consciência do nosso pecado, o reconhecimento dos pecados em nossas vidas, a lamentação por esses pecados, a confissão deles e o abandono deles. Purificar os nossos corações diante de Deus é um elemento absolutamente necessário para que nós realmente possamos cultuá-lo e possamos dele receber perdão. Nós vamos ter alguns instantes em oração silenciosa. Nós vamos orar ao Senhor, cada um dos irmãos e irmãs, nesse instante, no silêncio dos seus lábios, mas no falar de seus corações. Inclinem-se diante de Deus e façam as suas confissões e peçam a Ele o seu perdão. Vamos passar alguns instantes em oração silenciosa e depois nós vamos quebrar esse silêncio com uma oração. Deus, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Não somente nos prostramos para Te adorar, mas também nos prostramos, ó Deus, reconhecendo, ó Pai, a nossa pequenez, reconhecendo a nossa indignidade, Senhor Deus. Nos curvamos na Tua presença, não ousamos levantar os nossos olhos a Ti, ó Deus, porque a consciência do nosso pecado, mas acima de tudo a consciência da Tua própria santidade, ó Deus, se impõe de tal forma sobre nós, que a nós, como diz a Tua palavra, pertence o corar de vergonha. Mas ao Senhor também pertence a misericórdia e o perdão. E nós, ó Deus, queremos agora, Pai, clamar que Tu nos concedas do Teu perdão. E mais do que isso, conceda-nos também da Tua restauração nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, perdoa as nossas faltas. Senhor, cura as feridas da nossa alma, ó Pai. Aquelas, ó Deus, causadas pelo apego ao pecado, causadas, ó Senhor Deus, pelo ato de nós não ouvirmos a Tua palavra, nem sermos sensíveis à direção do Teu Espírito Santo, nos repreendendo e nos exortando a fugirmos e abandonarmos o pecado. Senhor, perdoa todas as ocasiões nas quais nós não ouvimos, nem obedecemos, e por isso pecamos. Que nós, ó Deus, possamos, Pai, na certeza de que Tu perdoas, colocarmos-nos diante de Ti agora, ó Senhor, não somente perdoados, mas renovados em nossa alegria e em nosso ânimo para Te cultuar, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir mais um cântico baseado no Salmo, e que ele diz exatamente isso: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Vamos ouvir este cântico.
Para a nossa meditação nesta noite, nós vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, e nós vamos fazer uma extensa leitura deste capítulo, quase a totalidade do capítulo, mas é importante que nós leiamos todo o texto, porque desta porção da palavra de Deus nós vamos extrair alguns princípios, algumas declarações importantes para nós e que estão espaçadas ao longo desse texto. Então peço aos irmãos e irmãs que acompanhem pacientemente a leitura que vou fazer destes versículos e acompanhem em suas Bíblias. A tradução que eu estou usando é uma tradução um pouquinho diferente da dos irmãos e irmãs, mas certamente não haverá nenhuma dificuldade em ler, acompanhando a leitura que vou fazer agora. Lucas, capítulo de número 24, versículos de números 1 a 49. Diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago.
Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele, quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na glória? E, começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado
e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos e irmãs, nós, nesses dias, estamos celebrando o evento da chamada Paixão de Cristo. Ou seja, do amor irremovível que Ele demonstrou ao padecer todas aquelas dores, ao sofrer todas aquelas injúrias, a se deixar crucificar para pagar o preço da nossa redenção. Ele assumiu as dores e o castigo que deveriam pesar sobre as nossas vidas. E ele mesmo disse que ele haveria de fazer aquilo por vontade própria, cumprindo o propósito do Pai, mas ele mesmo tinha a sua vontade inclinada e associada de forma livre ao propósito e à vontade do Pai, e ele se deu em sacrifício por todos aqueles aos quais ele amou, ama e amará, se deu por eles. E embora nós tenhamos ouvido muitas ênfases, embora nós hajamos ouvido muitas pregações sobre a morte do Senhor Jesus, poucas vezes nós ouvimos pregações acerca da ressurreição de Jesus. E é importante ressaltar que sem a ressurreição, certamente não haveria fé. Sem a ressurreição não há a certeza da nossa salvação. Porque a ressurreição de Cristo é a prova da nossa própria ressurreição. Quando Ele ressuscitou mostrando que todo o propósito do Pai em punir os nossos pecados em Cristo Jesus, de fato, aconteceu. Cumpriu-se. Já não há mais condenação nem morte. Então a sua ressurreição é uma propaganda, um primeiro anúncio. A expressão que a palavra de Deus usa é que é uma primícia da nossa própria ressurreição. Mas poucas vezes nós refletimos sobre isto. E eu gostaria de, neste momento, falar com os irmãos e irmãs acerca do evento da ressurreição. E gostaria de pensar alguns conceitos aqui ao longo deste longo texto, e que certamente nos ajudará a compreender o poder e o significado da ressurreição. E isso, segundo a vontade de Deus, assim espero, mova as nossas vidas na direção do cumprimento da palavra de Deus. Bem, o primeiro elemento que eu gostaria de ressaltar acerca da ressurreição de Cristo, do evento da ressurreição, é que o evento da ressurreição é fato físico real. É interessante nós observarmos isso. A ressurreição não é uma alegoria, a ressurreição não foi uma fantasia, a ressurreição não foi uma expectativa criada pela igreja, um mito criado pela igreja para justificar a sua fé. A ressurreição não é um autoconvencimento de
que ela aconteceu. Na verdade, nós nos vemos conhecidos, ou melhor dizendo, convencidos, porque ela aconteceu. O nosso convencimento vem em decorrência do fato. E é importante nós observarmos neste texto alguns elementos que apontam o fato da ressurreição física de Jesus Cristo. Primeiro, nós podemos observar que é fato físico a ressurreição declarado pelos anjos. Os anjos de Deus proclamam a realidade e a veracidade da redenção de Cristo Jesus. Nos versículos números 4 a 6 deste capítulo número 24, nós encontramos o seguinte: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Até esta parte do versículo número 6. Obviamente, aqueles 2 homens, aqueles 2 varões que apareceram, as mulheres que se dirigiram ao túmulo onde foi deixado o corpo de Jesus, eram anjos enviados da parte de Deus. E é interessante que parece que eles olham para a atitude daquelas mulheres e se admiram. O que vocês estão fazendo aqui? O que é que vocês vieram fazer aqui? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. E esta é uma proclamação maravilhosa. Do mesmo modo que o nascimento de Jesus foi proclamado pelos anjos aos pastores que estavam no campo, agora anjos também proclamam a ressurreição do Senhor Jesus. Toda a vida e ministério do Senhor Jesus foi proclamado pelos anjos, do início e o fim. A obra de Deus foi realizada, os propósitos de Deus foram realizados. Deus enviou seu Filho, Deus deu seu Filho, Deus ressuscitou seu Filho. E a obra da redenção, preparada desde antes da fundação do mundo, encontrou seu pleno cumprimento na história dos homens. Mas essa história não é uma história que pertence aos homens. Essa história não é uma história que foi criada, maquinada pelos homens. Ela foi engendrada nos céus e foi realizada por Deus em favor daqueles aos quais Deus amou. O amor de Deus se tornou concreto nas nossas vidas pelo ato de salvação de Deus na pessoa de Cristo, o nascimento, morte e ressurreição do nosso Senhor. É um fato físico e real, como também físico e real foi o nascimento de Cristo, proclamado pelos anjos do Senhor. Mas não somente isso, a ressurreição é um fato físico constante e prometido nas Escrituras. No versículo de número 44, nós encontramos Jesus ao dirigir-se aos seus discípulos dizendo: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário, era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando nós encontramos essas 3 expressões, lei de Moisés, profetas e salmos, é uma referência do Senhor Jesus aos 3 grupos que formavam o cânon do Antigo Testamento: as leis de Moisés, os escritos dos profetas e os salmos. É um conjunto de expressões que se refere às Escrituras. Mas não foi só àqueles discípulos que o Senhor Jesus Cristo fez esta menção. Aos 2 que estavam a caminho da aldeia de Emaús, nós observamos no versículo de número 27, que o Senhor Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as
Escrituras. Então a ressurreição é um fato físico declarado pelos anjos, mas registrado, prometido por Deus, para ser verificado e constatado por aqueles que foram alvos de sua graça. É interessante que no final do livro de Apocalipse há esta ordem. Há uma palavra do Senhor Jesus Cristo dizendo: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Anota. É como se dissesse: faça um documento. Faça um documento, registre isso. Isso está registrado para a edificação, não somente para a informação, mas para a edificação, o consolo e a fé de vocês. Deus fez isto ao longo de toda a sua revelação no Antigo Testamento. Deus estava preparando ao longo dos profetas, ao longo dos salmistas, ao longo daqueles que escreveram as leis. No Antigo Testamento, Deus estava preparando, Deus estava anunciando que a sua redenção se cumpriria na história dos homens. E Cristo então percorreu tanto quanto para com os discípulos na estrada para Emaús, quanto para os discípulos quando reunidos posteriormente. O Senhor Jesus Cristo caminhou com eles por toda a Escritura e expôs para eles o que estava prometido por Deus em sua palavra. Mas ainda a ressurreição é um fato físico testemunhado por homens, não só anunciado por anjos. É uma ação extraordinária, extranatural, não só registrado nas Escrituras, como se isso pudesse ser um desejo, né? Uma ideia, uma expectativa presente no coração dos homens, mas que foi nesses corações criado por uma ilusão. Não, nós podemos tomar como sendo coisas extraordinárias, são coisas muito íntimas, né? Você não vê anjos, você olhar para as Escrituras e entendê-la como verdade revelada de Deus, isso é um ato de fé. Mas o que nós encontramos também nesse texto é que a ressurreição foi testemunhada por homens, por seres humanos. Pessoas viram Jesus ressuscitado. Olha só, no versículo de número 9 e de número 10, nós encontramos o seguinte: após os anjos falarem àquelas mulheres que Jesus havia ressuscitado, versículo 9, diz assim: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Vocês poderão dizer: não, mas aqui o texto não diz que elas viram Jesus ressuscitado. Tá. Mas se você for ler o texto paralelo, ou seja, o outro texto que registra esse mesmo evento lá no Evangelho de João, vocês vão perceber que Maria Madalena, ela permaneceu um pouco mais de tempo ali, depois que as outras mulheres saíram, e ela viu Jesus ressuscitado. Jesus falou com ela. Jesus ressuscitado foi visto por homens, foi percebido pelos olhos humanos. Vejam ainda no final deste capítulo, a partir do versículo de número 36, diz assim: falavam eles ainda estas coisas, os discípulos de Emaús, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles viram e ouviram o Senhor Jesus Cristo. É interessante que o fato da ressurreição não era algo que havia entrado na mente dos apóstolos, não era algo que aparentemente estava conectado à expectativa que eles tinham com respeito a Jesus de ser o Redentor de Israel. Eles ainda não haviam compreendido
o fato ou a promessa da ressurreição, o ato de ressurreição da parte de Deus. Tanto é que no versículo número 37, após Jesus chegar, aparecer no meio deles e diz assim: paz esteja com vocês, diz literalmente: e eles porém ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Para alguém que estava com esse tipo de expectativa, o aparecimento físico de alguém 3 dias depois de ele haver morrido e sido colocado no túmulo, era algo que não fazia parte das expectativas deles. A primeira coisa que os moveu, que os atingiu naquela ocasião, foi um susto. Não somente o susto por Jesus aparecer no meio deles, mas por Jesus aparecer fisicamente no meio deles. E eles foram testemunhas oculares e auriculares da aparição do Senhor Jesus. Foi testemunhado por homens. Depois, se os irmãos quiserem ler Atos capítulo número 2, a pregação de Paulo, os irmãos e irmãs vão ver que a ressurreição passou a fazer parte da pregação das boas novas de Cristo. Mas o evento da ressurreição não é somente um fato físico real, declarado por anjos, prometido nas Escrituras, testemunhado por olhos e ouvidos humanos, mas foi provado como verdadeiro pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Versículos de números 37, eu terminei o trecho anterior lendo o versículo número 37, e agora nós vamos seguir um pouquinho mais, até o versículo de número 43. Eles, porém, ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Olhe o versículo de número 39, o que é que Jesus faz? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E interessante é que, apesar de tudo isso, eles ainda ficaram com uma dúvida, um susto, uma inquirição em seus corações. Versículo número 41 diz: e por não acreditarem eles ainda, mas agora já era por outro motivo, que é extraordinário, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Olha só que coisa maravilhosa. Obviamente Jesus aqui comeu um peixe para mostrar que o seu corpo era um corpo físico. Não era um corpo espiritual no sentido de não ser tangível, né? No sentido de não ser tocado, um corpo físico, real, glorificado. Um corpo tomado pela perfeição da ressurreição, mas era um corpo físico. Quando Jesus comeu, não é porque aquele corpo físico de Jesus tinha fome, mas ele comeu para que os discípulos vissem que de fato era um corpo físico. A ressurreição foi provada, portanto, como real pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós devemos levar isto em consideração das nossas vidas, irmãos e irmãs. A ressurreição não é um mito, a ressurreição é um fato. Apesar dela haver sido declarada por anjos, prometido nas Escrituras, ela foi testemunhada pelos olhos, mãos e ouvidos dos discípulos, porque Jesus provou a veracidade da ressurreição, apresentando-se no meio deles, falando, tocando, se deixando tocar, comendo com eles, caminhando com eles. O Senhor Jesus passou mais 40 dias encontrando-se com os discípulos e ensinando-lhes acerca do reino dos céus. É isto que a palavra de Deus nos diz. Então nós devemos nos lembrar que a fé que nós temos está firmada sobre bases históricas muito bem fundamentadas. Mas o evento da ressurreição não somente é um fato físico, real, mas ele é também um fato, um evento transformador. Nós não podemos ficar na percepção da ressurreição apenas como algo físico,
nós temos que entender também o que a ressurreição gerou no coração daquelas pessoas, como a evidência, como a manifestação da ressurreição transformou efetivamente as vidas das pessoas que a testemunharam. Primeiramente, nós observamos que a ressurreição transforma luto em perplexidade de vida. Aquelas mulheres foram de madrugada, no primeiro dia da semana, isso está no versículo número 1 deste capítulo. Elas se dirigiram ao túmulo, levando óleos aromáticos que haviam preparado para preparar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Elas foram para lá com todo o pesar da morte. Jesus havia morrido e sido sepultado na sexta-feira. Elas passaram todo o dia de sábado sem poder dirigir-se para lá, porque, segundo as leis judaicas, elas não poderiam, ninguém na verdade, poderia ter contato com o corpo morto, especialmente no dia santo. Então, passaram todo o dia de sábado sem contato, na dor e na desolação do sentimento de saudade, de perda causado pela morte do Senhor Jesus Cristo. O espírito delas era espírito de luto. E elas, tomadas por este sentimento, no dia seguinte, ainda cedo, na verdade de madrugada, se dirigiram ao túmulo para preparar o corpo de Jesus. Elas foram preparadas para a morte. Elas foram preparadas no sentimento de morte. Elas foram preparadas para ver ali a morte atestada. Mas ao chegar lá, não encontraram o corpo de Jesus. E se depararam com a mensagem grandiosa daqueles anjos que surgiram naquele lugar. E é interessante porque as palavras dos anjos, como eu já mencionei anteriormente, eram palavras de surpresa para elas. Eles, por assim dizer, não estavam entendendo o que elas estavam fazendo ali. O que vocês vieram fazer aqui? Ele ressuscitou. Vocês não lembram do que ele já havia dito para vocês na Galileia? Que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores, que fosse crucificado, mas que ressuscitasse ao terceiro dia. E quando eles falaram isso, elas lembraram das palavras de Jesus. O interessante é que a expectativa de morte foi rompida pela notícia de vida. Aquelas mulheres se dirigiram para aquele túmulo em sentimento de luto, mas ficaram perplexas com a notícia de vida. Eu não sei se é possível a nós dimensionarmos essa surpresa daquelas mulheres. Há um outro momento mais adiante que vai ilustrar como isso impactou de fato a vida daquelas pessoas. Mas já imaginaram o que é isso? Você ir para cuidar do corpo de uma pessoa que você conhecia, que você havia convivido ao longo de aproximadamente 3 anos, talvez até um pouco mais, certamente algumas daquelas mulheres um pouco mais do que isso, talvez ao longo de toda a vida do Senhor Jesus. Uma pessoa que você amava, uma pessoa com a qual você convivia, você ir ali para ver o corpo da pessoa morta. E de repente você se depara com: ele ressuscitou, ele está vivo, ele não morreu. E isso transformou a vida daquelas mulheres. É interessante, só uma curiosidade, para mostrar que a ressurreição não é um mito. Nós devemos considerar que na cultura judaica o testemunho de uma mulher não era juridicamente aceitável, válido. Tinha que ser o testemunho de um homem. E o interessante é que as primeiras pessoas a testemunharem a notícia da ressurreição de Cristo foram mulheres. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse texto, que essa narrativa é real. Porque se a ressurreição fosse um mito criado pela igreja, não é? Ou pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e que eles trabalharam isso para
que as outras pessoas tomassem o mito da ressurreição como algo legítimo e verdadeiro, a narrativa, se fosse fabricada, ela colocaria primeiramente o testemunho de homens, não de mulheres. E o fato de elas haverem sido as primeiras a testemunharem, a ouvirem essa notícia e serem surpreendidas com a alegria da vida que se impõe sobre a morte, ao Deus conduzir essas mulheres para essa experiência, Ele estava conduzindo os fatos para mostrar que essa narrativa é crível e verdadeira. E é interessante porque Lucas faz questão de dizer, olha, as pessoas que viram e ouviram estes homens são as seguintes. Ele alista essas pessoas. Nós observamos isso. Versículo número 10, essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. O que é que Lucas está fazendo aqui? Ele está simplesmente dizendo, olha, vocês querem saber quem passou por essa experiência, quem viu tudo isso? Vai lá. Maria, mãe de Tiago, Joana, e há mais algumas outras mulheres que estavam naquela ocasião. Não somente ele atesta o fato da ressurreição física de Jesus e as testemunhas daquela ressurreição, algumas das testemunhas daquela ressurreição, e daquele primeiro momento, muito especificamente, estavam vivas ainda e podiam ser consultadas. É interessante nós observarmos que a ressurreição de Cristo, ela impõe vida, onde a morte havia anteriormente se estabelecido. Mas há uma outra transformação que a ressurreição de Cristo opera na vida das pessoas. Nós encontramos isso nos versículos de números 13 até o versículo de número 35, quando narra os eventos ocorridos junto àqueles 2 discípulos que se encaminhavam para Emaús. Nós encontramos o registro de que eles saíram de Jerusalém, estavam se dirigindo para Emaús, que ficava mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém, e eles iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, é o que está no versículo número 14. Mas o interessante é nós tentarmos imaginar um pouquinho sobre qual era o tema sobre o que eles estavam conversando. Muito provavelmente, pelo que nós observamos no restante do texto, eles estavam provavelmente conversando, dizendo, rapaz, como é que nós nos enganamos deste modo? Como é que nós nos deixamos levar por algo tão irreal? Nós cremos no que não deveria ser objeto da nossa fé. Nós acreditamos naquilo que não tinha nenhuma base. Nós criamos a nossa fé. Nós criamos uma fé ilusória achando que ela era verdadeira. Porque quando de repente Jesus aparece no meio deles, Jesus pergunta para eles, sobre o que vocês estão falando? E eles até dão uma espécie de gelo, ou dão uma palavra de advertência, para Jesus Cristo naquela ocasião. Eles não haviam ainda entendido que era Jesus Cristo. Dizem, você estando em Jerusalém, parece ser o único que não sabe das coisas que aconteceram. Eles criticam a Jesus Cristo neste momento. E aí Jesus disse, mas do que se trata então? E eles contaram, a partir do versículo número 19, a segunda parte do verso 19, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Observe o verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Olha só, nós pensávamos que a nossa expectativa era que, e elas não foram cumpridas. Ele foi morto, ele está morto. Não veio a nossa redenção. Ele não era o nosso Redentor. Ele não era o Messias.
E Jesus então assume a posição que antes eles assumiram. Jesus os repreende pela falta de presteza em lembrar-se das Escrituras, em crer nas promessas das Escrituras. É interessante que Jesus não aponta primeiramente para ele. Ele diz: por que vocês não acreditaram nele? Não, ele diz assim: porque vocês são tardios para entenderem, para compreenderem as Escrituras. Ele volta a atenção deles para as Escrituras e diz: olha, nelas está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia. E começou a expor tudo aquilo para eles. E é interessante que, chegando ao final daquele trecho da caminhada, ao entardecer, a noite começava a se estabelecer. Eles então convidaram Jesus para entrar, para pousar. Era esta uma atitude muito peculiar da hospitalidade judaica, né? Então eles convidam para que ele passe a noite ali e siga a caminhada no dia seguinte. Então Jesus aceita, e na hora da refeição, e é maravilhoso isso, quando Jesus parte o pão, no versículo número 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. O outro registro que nós vemos essa mesma expressão, pegou o pão e o abençoou, é na celebração da ceia, quando Jesus instituiu a Santa Ceia. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos. E é interessante porque quando eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece de suas presenças, e aí vem um testemunho deles dizendo assim: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Olha só o contraste, né? Eles estavam passando por sentimentos que nem mesmo eles haviam percebido até então. Eles haviam sido tomados pela perplexidade, mas o calor das Escrituras, o calor da explanação das Escrituras que mostrava o propósito de Deus, e o propósito de Deus se cumprindo, aquilo vinha aquecendo o coração deles, um coração marcado por expectativas frustradas, mas ali Deus foi, através de Jesus e das Escrituras, da exposição das Escrituras, aquecendo o coração daqueles homens. E apesar da dor e mesmo da frustração que ainda estava imperando, que era algo conflitante no coração deles, como é que nós podemos sentir uma alegria tão grande em meio a uma frustração de expectativas não satisfeitas, de expectativas não realizadas? Mas este conflito foi crescendo e foi se dinamizando no coração deles até chegarem a Emaús, e na celebração da ceia os seus olhos se abrem. Pelo Senhor Jesus tomar o pão, partir, havendo abençoado e dado a eles. Olha só, lembram-se, na instituição da ceia, Jesus, ao partir o pão, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. O último ato de proclamação de Jesus das promessas de Deus foi o partir do pão, segundo aquilo que estava prometido nas Escrituras. E ao partir do pão, eles então perceberam que de fato era Jesus que estava ali diante deles. Então, expectativas frustradas foram transformadas em ânimo e calor de coração pela ressurreição de Jesus. Mas há uma outra transformação. Nós observamos nos versículos de números 37 e 41, quando Jesus aparece no meio dos seus discípulos. Já falamos como eles estavam assustados, né? Como eles foram pegos de surpresa. Eles, porém, ficaram assustados quando Jesus aparece no meio deles e disse: paz seja convosco. Ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Olhe o versículo de número 41. Apesar de Jesus dirigir-se a eles, de dizer que era corpo, não era um espírito, não era um fantasma, né? Diz assim: e por não acreditarem eles ainda, mas é interessante observarmos isso, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, então Jesus perguntou se tinha alguma coisa para comer, e comeu um peixe assado na presença deles. É interessante, né?
O que estava perturbando o coração daqueles discípulos no caminho de Emaús eram as expectativas frustradas. Mas o que estava agora impedindo o coração dos discípulos ali era uma alegria indizível. Irmãos, não dá para a gente imaginar a carga emocional deles com tudo o que ali estava acontecendo em alguns segundos, em alguns poucos minutos. Jesus aparece no meio deles, eles se assustam. Jesus diz: calma, sou eu. Vejam que é o corpo, não é espírito. Me toquem, vejam as minhas mãos, vejam os meus pés. E quando Jesus vai falando a eles e vai se mostrando a eles, a alegria vai sendo um elemento que invade o coração deles, de modo que era tanta alegria que eles não estavam conseguindo dar uma resposta de fé adequada naquele momento, embora a fé já houvesse sido renovada. Mas a alegria era tamanha que eles não estavam sequer conseguindo controlar suas próprias emoções, seus próprios pensamentos. A coisa estava meio turbada na mente deles, na percepção deles. E Jesus transforma aquele sentimento que eles tinham antes, de medo e de temor, numa expressão indizível de alegria. Olha só que coisa maravilhosa. Certa vez, falando aos irmãos e irmãs aqui na igreja, mencionando o que as Escrituras registram como sendo o dia do Senhor, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando os mortos ressuscitarem, uns para a salvação eterna, outros para a perdição eterna. Eu mencionei as ações, as emoções distintas que se estabelecerão sobre as pessoas que compõem esses dois grupos. Aqueles que não criam, ao ver o Senhor voltando, eles havendo sido ressuscitados, e o Senhor voltando como um juiz para a condenação irreversível daqueles que não creram, eles vão cair em profundo desespero e vão dizer: é verdade, e agora? Mas, e as pessoas do outro grupo? Aquelas que creram, daquelas que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, quando virem o Senhor voltando em glória para eles, essas pessoas, elas serem reunidas com o Senhor para todo sempre, elas vão dizer: é verdade. Olha só, irmãos, dá para imaginar isto, o sentimento deles, que tudo aquilo que a fé lhes impunha, e tudo aquilo que a fé lhes exigia não era à toa, não era sem base, e cumpriu-se, e estava ali se estabelecendo. Vão dizer: glória a Deus, é verdade, o meu Redentor vive, e louvado seja o Deus da minha salvação. A ressurreição, irmãos, não somente fala a história, mas ela fala aos nossos corações. Ela não somente aconteceu no tempo e no espaço, mas ela agiu no coração, nos corações daquelas pessoas que a testemunharam. E aquilo que aconteceu a elas é algo que, em certa medida, também acontece em nós. Ela nos transforma. O evento da ressurreição nos transforma. Transforma luto em perplexidade de vida. Transforma expectativas frustradas em ânimo ardente no coração. Transforma medo em alegria indizível. Mas o último elemento que eu gostaria de ressaltar acerca da ressurreição é que a ressurreição é não somente um evento físico, é não somente um fato, é não somente um evento transformador, mas é também um evento comissionador. Há algo que nós devemos fazer diante da expectativa, ou melhor dizendo, diante do evento da ressurreição. E nós encontramos isso nesse texto em algumas atitudes que as pessoas tomaram
diante de Cristo ressuscitado e das próprias palavras do Senhor Jesus. Eu gostaria de que cada um voltasse suas atenções para o versículo de número 9, neste capítulo 24, quando aquelas mulheres, havendo lembrados das palavras de Jesus, segundo a exortação que os anjos lhes dirigiram, diz o versículo número 9: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. No versículo de número 33, após o Senhor Jesus Cristo haver aparecido aos discípulos em Emaús, e haver, no momento da ceia, desaparecido fisicamente de seus olhos e diante de seus olhos, verso de número 33, nós encontramos qual a reação daquelas pessoas, daqueles 2 discípulos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros que estavam com ele. É interessante nós observarmos que esta atitude deles ocorreu após o ato no qual eles relembraram a ceia do Senhor. É interessante isso, não é? A notícia da ressurreição levou aquelas pessoas a partilharem a notícia e a alegria dessa ressurreição com os demais irmãos. A ressurreição é, portanto, um elemento de comunhão. Ela nos comissiona a comunhão uns com os outros. Quando Jesus apareceu aos discípulos, eles estavam reunidos. Quando Jesus, ou as mulheres, melhor dizendo, receberam a notícia por boca dos anjos, elas correram para anunciar aos discípulos. Quando aqueles discípulos na estrada de Emaús perceberam que era o Senhor e que Ele havia se manifestado a eles ressuscitado, voltaram correndo para onde estavam os demais irmãos. 10 quilômetros aproximadamente, ao longo de uma estrada de uma noite escura, eles voltaram para Jerusalém para compartilhar com os irmãos a boa notícia e a alegria de que Jesus havia ressuscitado. E quando eles chegam lá, eles são tomados por uma outra notícia. Os próprios discípulos que estavam reunidos naquele lugar disse para eles: é verdade, né? O Senhor já ressuscitou. Isso está no versículo número 34, que eles diziam para aqueles 2 discípulos: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Olha só, a comunhão em torno da ressurreição do Senhor, ou na verdade a comunhão em torno do Senhor ressuscitado. Nós somos feitos um corpo em Cristo. O corpo físico que Ele partiu uniu o corpo espiritual da igreja, formou, entreteceu os membros do seu santo corpo. A ressurreição, portanto, nos comissiona a comunhão. É porque Cristo ressuscitou, o nosso Cristo, o nosso Salvador, ressuscitou em nosso favor, que nós agora nos reunimos e congregamos para louvar este Senhor nosso. Mas a ressurreição não nos comissiona somente a comunhão daqueles que partiram da fé, mas ela também nos comissiona a proclamação aos que carecem dessa fé. Nós observamos isso nos versículos 44 a 48, as palavras que o Senhor Jesus dirigiu aos discípulos quando apareceu a eles. Diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles compreenderam o evento, compreenderam as Escrituras, e após compreenderem os eventos e as Escrituras, versículo 46 diz ainda mais o seguinte: e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados em todas as
nações. Começando em Jerusalém. A ressurreição nos comissiona a proclamação, a evangelização, a comunicação de que Cristo veio conforme as Escrituras para sofrer, mas também para ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que fosse anunciado que nele os homens arrependidos de seus pecados obtivessem a redenção. Olha só que coisa maravilhosa. Portanto, a ressurreição não nos comissiona somente a comunhão, não nos comissiona somente a adoração, não nos comissiona somente a vida ou a participação numa comunidade de fé, mas ela também nos impulsiona a irmos ao mundo, a anunciarmos àqueles que carecem ou não têm essa mesma fé, de que há redenção em Cristo Jesus, que o nome dele se pregasse, é o que está escrito, que esse seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. E esta palavra de redenção, essa mensagem de redenção, deveria ser levada a todas as nações, porque a salvação do Senhor é para todo aquele que crê, em qualquer lugar, em qualquer tempo, de qualquer cultura. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A ressurreição nos comissiona a proclamação dessa verdade, para que outras vidas sejam salvas no Cristo que morreu e ressuscitou para a nossa redenção. Que nós proclamemos essa mensagem para a glória do Senhor. Vamos ouvir um hino que proclama a ressurreição. Cristo já ressuscitou. E que o cântico desse hino mova ainda mais os nossos corações. Vamos entoar este hino, hino número 272 do nosso inário. Aleluia.
Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, povo de Deus.